Bom, antes de qualquer coisa, eu quero dar algumas informações, passar algumas informações para vocês. É, a gente vem um, um combinado aí, né, de ter aulas aos sábados, eventualmente segunda e quinta-feira. E essa ideia continua, porém, eu preciso informá-las que agora ela vai depender de uma disponibilidade minha, porque eu comecei um trabalho, um outro trabalho, e esse trabalho, eventualmente, eu tenho que trabalhar aos sábados. Por exemplo, no próximo sábado, agora, dia 7, né, eu terei que trabalhar. Então, eu vou atualizando vocês e remarcando. No sábado passado, eu já não pude e desmarquei justamente por isso. Não sei por quanto tempo vai ser esse trabalho, mas é um trabalho que vai durar pelo menos aí um médio prazo até as coisas ficarem mais concretas para que o trabalho como terapeuta e constelador ele possa se firmar. A realidade é que eu estou precisando, eu tenho aqui dois filhos e uma série de coisas e eu estou precisando servir mais do que eu estou servindo, né? Hoje eu tenho alguns atendimentos com constelação e essa mentoria aqui. E isso não, ah, não dá conta dos compromissos familiares, né? Financeiros e tudo mais. Então, como vocês sabem, né? Eu tenho experiência aí, sou profissional de cinema e publicidade já há muitos anos. Eu fui contratado para ser o assessor de imagem da prefeita de Mogi das Cruzes. Então, eu vou ficar com ela diariamente, fazendo os filmes dela, as coisas dela, principalmente para rede social, essas coisas. E, e aí isso vai atingir a nossa agenda aqui, né? Mas como a gente já em outras oportunidades, isso já aconteceu em outras situações, e eu repus as aulas em outros dias, não vai ser diferente, tá? A gente continua aqui, mas vai acontecer isso. Eu comecei ontem, na verdade, foi o primeiro dia. Assim, de fato, né, no sábado eu tive que resolver umas questões tive que ir até São Paulo para comprar uns equipamentos que eu preciso para poder atendê-la. E então é por isso que eu desmarquei as aulas, tal. Na segunda-feira também eu estava resolvendo, tinha umas reuniões, estava resolvendo algumas coisas. Então é isso, tá? Ah, então no sábado não teremos, mas provavelmente segunda-feira sim, e aí na quinta-feira também. E aí eu vou informando, mas fiquem sabendo que vai ter essa, essa, essa condição, tá? Para que a gente Edu, eu posso dar uma sugestão? pode. Eu acho que é super válido isso que você está contando, né? Acho que todo mundo passa por isso.
Por que você não fixa só 2 dias? Porque eu acredito que 2 dias na semana é suficiente para a gente estudar e fazer a mentoria, entendeu? Eu sei que você estava com tempo e aí, de repente, você quis suprir mais, né? Mas eu acho que 2 dias é o suficiente, porque assim, pelo menos você não fica com aquele peso, ah, eu vou ter que repor, vou ter que. Eu acho que isso não vai ser legal para você. Pelo menos É, eu acho que 2 vezes na semana, se você preferir segunda e quinta, ou sei lá, eu acho terça que e segunda e quinta, quinta aí fica é o melhor, seu critério. porque sábado, eventualmente, eu não vou, Você eu vai posso ter trabalhar, compromisso. mas é um dia que, se tiver alguma coisa, eu tenho que, por exemplo, a Sueli está aí, a Sueli conhece. Aí, a Sueli é de Mogi das Cruzes. Legal. Não, não a Sueli, a outra, não você, Sueli, a outra Sueli, a japonesa. A Sueli Ela tá ali. conhece a É, Mara, conhece a Mara Bertaioli, Sueli? conheço. Então, vou trabalhar com ela, já estou trabalhando com ela. E, Bom, parabéns. e no sábado tem a entrada dos Palmitos aí em Mogi, É, que é uma manifestação cultural lá, tradicionalíssima. E eu estarei lá, então por isso no sábado a gente não está aqui, tá? Certo? ok, certo. Parabéns, Edu. Legal, obrigado. Com certeza, a gente está contente. Vou manter então segunda e quinta, e aí né, fica mais tranquilo. Eu fico mais tranquilo também, que é um horário que 8 horas. Eu acho que, pelo Pode ser menos, que aconteça ter alguma coisa à noite, mas é mais difícil. Agora no sábado já é um mais dia. certo que tenha, né? É, Com certeza. legal. Bom, é, ainda com as informações e orientações gerais aí para todo mundo, né? Eu sempre gosto de colocar, e já coloquei aqui em outras oportunidades, a importância de algumas coisas no processo aqui nosso, da nossa mentoria de constelação. Primeiro, leitura, né? A leitura é fundamental. A gente não tem uma carga horária para poder aprofundar tanto, né, nas leituras, assim, mas isso fica meio solto, né? Depende de cada um. Mas ela é fundamental. A leitura, você se constela ao ler, né? A constelação, às vezes a gente fica numa coisa, eu preciso constelar isso, eu preciso constelar aquilo. Tudo bem, legal. Mas quem está no processo de aprendizagem, o conhecimento, ele transforma, ele faz você olhar para as suas próprias questões, e quando você olha para as suas próprias questões, só o fato de você olhar para aquilo já mudou, já constelou, né? Agora, se você não estuda, se você não lê o livro, fica muito difícil, porque são muitos livros e é muito conteúdo e é muito vasta a filosofia. E aí quero colocar também isso num bom lugar aqui agora, porque no curso lá eu disse, né, que num dos vídeos que a constelação é a ciência das ordens das relações humanas, né? E o Bert Hellinger sim se posicionou dessa forma lá atrás, quando ele fez o livro, acho que O Amor do Espírito, se não me engano. Mas constelação não é considerada ciência. Então, para a gente colocar num bom lugar, para não ter mais aquela questão, né, que tem aí
de pessoas que falam mal da constelação, que não é ciência, realmente não é ciência. Então, vamos colocar no lugar que ela merece, que é constelação é uma filosofia, tá? Assim fica leve, porque é muito difícil falar dessas coisas subjetivas que a gente vê a partir da fenomenologia, quando a gente faz uma prática e tal, e, e é perceptível, e é com isso que a constelação, com tantas dinâmicas e práticas e resultados, né, é que ela se fez, né, a partir dos movimentos, né, não só de uma ideia, né, mas então tudo isso se torna uma filosofia. E, e nós aqui utilizamos essa filosofia para nosso aprimoramento espiritual, para o nosso aprimoramento relacional, né, com o mundo, com as pessoas e conosco mesmo. Então, esse é um ponto importantíssimo. Ler, ler os livros. É, outro ponto importante, algumas mudanças eu sugiro, né? hum, Já sugeri outras vezes, de comportamento, de hábitos como fazer um exercício, fazer uma caminhada, mudar a alimentação, né? Melhorar a qualidade da água que você bebe, cuidar da alimentação para ter uma alimentação saudável, fazer as meditações, né? São coisas que são indicadas para para que vocês se tornem boas consteladoras, né? Que mais que eu precisava falar? Acho que é isso. Até porque, né, eu vinha falando um pouco sobre saúde, né, no início, né, dessa etapa da mentoria, e depois a gente acabou pegando os outros temas e tal. E a saúde, ela está diretamente ligada com o estilo de vida que você tem, né? A, a constelação, ela, dos pilares, né? A constelação é a epigenética, né? E o que que é epigenética? É como o meio ele altera, interfere no nosso DNA, né? No nosso corpo físico, no nosso mental, espiritual, tudo. Então, essa mudança, né? Algumas decisões precisam ser tomadas para que... O que que você está fazendo aqui, Lia? É, a tia está aqui, mas agora você tem que ir para lá. Então, por exemplo, cortar o açúcar, cortar o glúten, né? Que são alimentos que prejudicam a saúde, né? Ou minimizar isso, né? Lu, você está aí? A Lia veio para cá.
Luana, bom, deixa eu levar ali, porque não vai complicar aqui. Não vou conseguir. Legal. E o mais importante de tudo, gente, da constelação, de constelar, né, e de ser um constelador, é estar bem consigo mesmo, né? Estar bem onde está agora, onde eu estou agora, ser autêntico, né? Ser feliz com o que é, né? Se você, por algum motivo, não está feliz com quem você está querendo ser algo que você não é, ou, né, não está conseguindo viver na sua autenticidade por algum motivo, tem alguma coisa errada. O caminho da constelação sempre é o caminho da aceitação, né? E aceitar onde você está agora é o primeiro passo. Mas eu vinha falando da saúde e, e a gente tinha alguns casos aqui, a própria Sueli, eu não sei como que ela está aí, né? Que ela trouxe a questão da psoríase, né? Que, que é, obviamente, uma questão emocional, né? Ela já esboçou algo sobre a história dela com o pai, coisa assim. A gente balbuciou ali algo sobre o medo, né? Medo de se expressar de alguma forma. E quando você percebe, Sueli, quando a psoríase ela fica mais latente, quando ela começa a te incomodar mais, o que que você está vivenciando, é, ou ela é sempre te incomoda? Como que é isso, hein? Agora tá me incomodando, porque eu não dou o meu passo para frente, né? Eu fico parada, assim, não é que é parada, eu tô fazendo os movimentos, mas eu acho que ainda é pouco. O que que é o passo para frente? Ah, me mostrar mais, falar mais Sobre? sobre o trabalho mesmo, como agora eu tenho tempo, né? Meus filhos já não estão mais morando comigo, aí eu posso me dedicar mais Uhum, a trabalhar, se eu quiser, como terapeuta. E eu estou fazendo assim, trabalhando com reflexologia, que é um curso que eu fiz lá atrás, quando eu ainda tinha os filhos pequenos, e o Reiki, né, que eu fiz também, fiz lá no Japão. Mas aí tem o que eu fiz o curso com você, com o Darcy, eu não mexo.
Eu fiz algumas constelações na Flor da Vida, aquele curso que a gente fez, né? Radiônica, constelação radiônica. Certo. Atendi algumas pessoas, mas não é. Recebi também dinheiro com isso, mas agora parou. Não estou mais mexendo com ele. Estou Uhum, mais na reflexologia e no Reiki, uhum, que é o atendimento pessoal, assim, né? De... uhum. Aí essa parte do online, de fazer as coisas online, eu já não faço. Aí, É difícil. Aí, para mim é mais complicado. Então, aí agora, que é onde eu sinto a psoríase, a coceira, tá, peraí. querer e não vou. Eu acho que é isso que me Entendi. irrita, Quando né? você está precisando agir com algo aí que você talvez é, ainda nem saiba como fazer, É, talvez, né? uhum. Aí a psoríase ela vem. Tem. E agora está bem atacado, tem. Está bem no corpo, aqui na cabeça, na costa. Aí essa coceira é como se eu tivesse irritada, né? E aí eu Isso. fico me coçando e me machucando, né? Uhum, Não sei. E sempre que coça, me irrita mais ainda. A coceira em si já me irrita, né? uhum. Legal. A psoríase é como uma doença autoimune, né? Isso, autoimune. Tem a ver com a alimentação também, um pouquinho, né? Do glúten, do leite. Isso. E como que você é com isso? Eu evito o máximo, leite eu não tomo, e o pão eu nem compro quando eu como, assim, é quando eu vou na minha mãe, isso é muito. Quando eu vou na casa de alguém. Mas em casa mesmo eu não compro, não, para mim comer. E então, como eu evito, eu não como no meu dia a dia, então a psoríase hoje é o emocional mesmo, né? É emocional. Que, é, Uhum. Certo. Legal. Você já fez alguma vez desparasitação? Não? não, teve uma época que eu tomei, quando eu trabalhava no consultório de acupuntura, o médico falou para mim tomar probiótico, né? Mas não Tá, tem a ver com o intestino também, né? Mas não tomei nenhuma, não cheguei a fazer. tá. Eu estou falando isso, gente, isso foge um pouco, mas não foge não, tá? Ah, eu vou... eu entrei, porque tudo isso eu sempre trago aqui, são coisas que eu vivencio e acredito, né? Também porque é parte do meu processo também, foi, né? Então, eu vou ver, eu até tenho um kit que eu preparei para meus clientes, que não é comigo, tá? É, Tá, compra na loja. Eu vou ver direitinho, eu te passo. tá, ok. Na verdade, eu tive no simpósio de saúde integrativa ano passado, eu acho, e me aprofundei um pouco sobre isso. Tá, espera um minutinho, só um minutinho, gente. Sueli? Oi, Oi, eu sou a Marcela, tudo bem? oi, Marcelo, tudo bem? Sueli, só uma pergunta. Quando você fala, eu leio, eu faço uma leitura de você, né? Porque eu Uhum. estudo linguagem do corpo.
tu começou a falar, começou a me dar coceira. Olha que Uhum. interessante. E o que eu percebo é que você tem medo de se expressar. Isso, é. E a fala, né, a linguagem, a comunicação, ela tem muito a ver com a pele. Uhum. Então, por exemplo, quando a gente tem medo de falar, a Sim. gente pode adquirir esse tipo de coceira, Uhum. irritação, porque teu cérebro quer falar, né? Sim. Mas a tua boca não permite. Então você É. fica, entendeu? Aí quando você está Uhum. sozinha, essa cobrança, ela vem em forma na Tipo pele, assim. Uhum. Isso. entendeu? Então, talvez o gatilho que o Edu esteja te perguntando, porque existe um gatilho, né? Sim. Talvez tenha a ver com isso. Então, você tem que observar. Você está conversando com uma pessoa, aí te vem um pensamento, aí você não fala. Por algum motivo, você acha que você não deve falar, ou fica com medo, ou tem insegurança de falar, aí te dá coceira, entendeu? É. Sim. Presta atenção se é isso. Tá. Porque se for, o que que você tem que fazer? Você vai ter que reprogramar seu cérebro para te deixar falar. Como? Como que eu vou falar uma? Porque às vezes vem uma coisa que não é legal para você falar para a pessoa. Eu sei que isso Uhum. acontece. Ai, mas eu tenho que ter a doçura das palavras, entendeu? Sim. Então, presta atenção. Você começou a falar, olha, muito gozado. Coçou minha orelha, coçou minha cabeça, coçou aqui atrás, É isso coçou o mesmo. braço. Então, você vê, e eu aqui, né, falando, e eu fazendo a sua leitura, assim, né? O Uhum. rosto tá assim, entendeu? Então, tem uma pessoa que eu sigo, que estudo muito, que é a Cristina Cairo. Você já deve ter visto alguma coisa Já. sobre ela, né? Uhum. Ela explica isso muito bem. Inclusive, tem até programas no YouTube sobre psoríase. Tem. Então, entra lá no YouTube, né? Coloca assim, Cristina Cairo, psoríase. Aí Sim. vai te dar o programa. Aí, sei lá, é legal você entender isso, né? E quanto mais a gente tem consciência, melhor a gente consegue trabalhar no nosso campo inconsciente, né? Sim. Então, tem várias técnicas que você pode fazer. Você já trabalha com isso, né? Que é com o Uhum. reiki. O reiki trabalha a frequência, né? Então, Sim. não vai ser difícil você lidar com isso. Mas presta atenção. Quando você começa a conversar com a pessoa, você vai vir o pensamento, entendeu? De É. repente, vem o pensamento e você não, putz, não posso falar isso para porque acontece. Uhum. Isso é um gatilho de que você vai começar a ficar irritada porque você queria falar e não consegue. Então Uhum. você tem que pensar, peraí, como que eu vou falar isso para a pessoa, né? Uhum. Entendeu? Entendi. É, mas tem sentido, né? Não, mas procura também a Tá. Cristina Cairo no YouTube, você vai ver. Tem muito a ver com o que você fala, a Uhum. maneira como você está falando, entendeu? E Sim. aí você conseguindo entender isso, com certeza você vai se curar, Tá. tá bom? Obrigada. Nada. É, eu perdi onde eu estava, mas. Falando da desparasitação. Ah, então. Sim, sim, fundamental. Nosso corpo, ele funciona assim, de várias formas, mas uma delas é que quando a gente tem qualquer questão emocional, né, ele abaixa a imunidade, baixou a imunidade, a gente está sujeito
vírus, parasitas, de tudo quanto é tipo. E, e quando a gente tem também uma, um estado, vive, né, um estado de alerta, né, porque às vezes essa questão emocional, né, que é um padrão emocional de algum fato que aconteceu na vida, ou, ou simplesmente um padrão aprendido ou herdado, né, a gente vive em estado de alerta. E vivendo em estado de alerta, a gente vive com a imunidade sempre baixa. E uma vez esses vírus e parasitas entrando no nosso organismo, ele não sai, né? Ele vai sair, obviamente, se você, naturalmente, talvez, se você modificar muito o estilo de vida, né? Uma atividade física diária, alimentação cetogênica ou uma alimentação totalmente detox, né? O que não é o caso, na maioria das pessoas, né? Então, esses vírus e esses parasitas são responsáveis por diversas doenças, né? Diversas, quase todas. Inclusive, essas doenças também de pele, né? Que tem a ver com, com algum tipo, eu não sei qual. E, e eu nunca tinha feito desparasitação. Lá no simpósio de saúde integrativa que eu participei, fui palestrante de constelação, e lá estava a Cristina Cário também, falando dessa parte mais subjetiva, mas, de modo geral, o pessoal todo eram mais médicos, dentistas, e tinha alguns terapeutas também, mas eram mais profissionais da saúde mesmo, que vêm aí pela linha de estudos do professor Lair Ribeiro, que é o precursor de tudo isso aí, mas, ao mesmo tempo que eles falam de saúde integrativa, alguns deles já estão só trabalhando com isso, outros nem tanto, né? Porque ainda o Conselho de Medicina e o Conselho de Odontologia não acredita na literatura